Dando continuidade à disciplina de meio ambiente, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho, como combinado na semana passada, de estudo do impacto ambiental, que a gente chama de EIA, EIA-RIMA. Vamos falar um pouquinho dos dois nessa aula de hoje. São muito texto, tá? Então, para agir sobre os impactos ambientais é necessário conhecê-lo, daí a necessidade de estudá-los. Então, o EIA, que é estudo de impacto ambiental, então ele vai necessariamente verificar quais seriam os impactos causados por aquela determinada atividade naquele local ou naquela região e ver quais são as medidas que a gente poderia contornar esses impactos para tentar evitá-los ou, de uma certa forma, evitar que esse impacto seja de grande proporção de uma forma mais fácil. Então, por isso que a gente tem isso, estudo de impacto ambiental. Esse estudo é um estudo prévio de impacto ambiental, um instrumento de planejamento de ações futuras com elevada potencial de degradação ambiental. Por exemplo, vou construir uma usina hidrelétrica. Qual que é o potencial que impactará aquela região na onde esta usina ela será instalada? Então a gente tem essa verificação aí para poder fazer. Então é um estudo prévio, vou instalar uma usina, vou fazer isso, vou fazer aquela outra atividade. Qual o impacto que ele vai gerar naquela região? Né? Então é um estudo antecipado prévio, para que eu possa então me planejar já ao longo do tempo como que eu vou realizar essas atividades. Bom, esse estudo ele vem, né, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, das diretrizes do Conselho Nacional do Meio Ambiente. No Brasil, há inúmeras obras aí antecedentes à época que foi assim pedido o estudo de impacto ambiental, que se hoje fossem ser realizadas teriam um impacto muito grande. Então a gente tem que tomar todo esse cuidado nesses estudos, né? A avaliação do impacto ambiental ela é da parte do estudo que procura identificar os impactos e estimar as suas consequências. Por exemplo, quando a gente pensa naquelas catástrofes ambientais que nós tivemos, como Brumadinho, como Mariana, ou como outros instrumentos ali na parte de mineração. Toda aquela atividade ela deve ter uma avaliação do impacto. O impacto socioeconômico, do impacto do solo, do impacto da contaminação, da possibilidade de acontecer aqueles possíveis acidentes. Então, todo um estudo de contaminação de lençol freático, de contaminação do solo, de contaminação do ar, de degradação de recursos que não são renováveis, desculpa. Então, você acaba tendo isso daí como um estudo para identificar os possíveis impactos e quais seriam as consequências desses impactos. E se entende tanto como um conjunto de informação articuladas para auxiliar a tomar de decisão sobre investimentos quanto às atividades resultantes dessa decisão. Como, por exemplo, vamos mudar a forma de construir para segurar os rejeitos. Vamos investir, por exemplo, então, em tecnologias que avaliam centímetros por centímetro a movimentação de terra neste lugar. Vamos, então, fazer isso. Então, são estudos que vão auxiliar para que eu possa montar um projeto que tenha por finalidade aí trabalhar com os possíveis impactos ambientais. Essa atividade pode gerar um assoreamento, essa atividade pode gerar um grande desgaste, levantamento de terra. Então a gente faz uma procura mais ou menos nesse sentido. E, claro, quando nós estamos falando de um projeto que envolve, então a gente vai falar um pouquinho onde que entra o EIA-RIMA. Um projeto, ele tem a fase de pré-investimento, a fase de investimento e a fase operacional. O pré-investimento seria o prévio, a fase de investimento seria a instalação e a fase operacional seria a operação. Aquela atividade vai começar então a funcionar. Seria mais ou menos isso daí. Então, à medida que se avança no projeto, aumentam os custos para efetuar alterações, o que reduz as oportunidades de realizá-las. Por isso, quanto mais cedo o estudo de impacto ambiental for realizado, mais fácil será a introdução de modificações que reduzam ou eliminem os impactos ambientais previamente estudados. Então, se eu tenho, dependendo do local, um processo de licença, isso acabará auxiliando demais
na busca aí por, de alguma forma, eliminar ou reduzir esses possíveis impactos ambientais, possíveis danos que vão ser causados. Então, o estudo de impacto ambiental associado a um projeto é um trabalho complexo, constituído de várias fases, cada qual com diversas atividades envolvendo recursos específicos e a participação de grupos de pessoas com interesses diversos. Então, a gente hoje vê que o mundo é dividido em inúmeras e extensas pessoas que cada um quer defender um lado. Um quer defender as plantas, um quer defender o solo, um quer defender os insetos, um quer defender os animais. Enfim, o que eu quero dizer para isso? Cada pessoa que tem uma área específica de interesse, ela pode se envolver neste estudo de impacto ambiental que for realizado. A gente vai ver daqui a pouquinho que alguns desses estudos eles podem ser abertos ao público, dependendo da grande proporção que ele vai ter. Depois você pode pesquisar aí no YouTube, nas internet, na região, usina Belo Dourado, que foi a usina que teve grandes problemas quanto à questão de estudos aí de impactos ambientais, verificando isso daí. Então, qual que é o interesse e possivelmente então realizar o trabalho. Para efeito do estudo de impacto ambiental, entende-se por impacto ambiental qualquer mudança no ambiente natural e social decorrente de uma atividade ou de um empreendimento proposto. Os impactos ambientais não têm somente efeitos negativos. Tem também os positivos que, em última instância, são os que conferem sustentabilidade econômica, social e ambiental ao empreendimento ou atividade. Ou seja, qualquer tipo de alteração ou mudança que ocorrer no ambiente, seja ela de natural, seja ela social, ela tem e entra dentro do estudo de impacto ambiental. Porque você está mexendo tanto com a parte ambiental, como também com essa questão de social, como por exemplo a necessidade de você ter que desalocar pessoas para outros lugares, levar eles para outros para que pudesse utilizar de certa forma aquela área.